Então, a obturação é a etapa do tratamento endodôntico realizado após a cirurgia de acesso, o preparo e a irrigação do sistema de canais radiculares e, se houver um tratamento em sessão única, ele é imediatamente realizado. Se não, ele é realizado após a medicação e em uma consulta, em uma sessão distinta. Antes de começar o assunto propriamente dito, eu gostaria de apresentar algumas situações clínicas para que a gente pensasse um pouco sobre o assunto, né? A gente refletisse um pouco. Eu vou apresentar duas situações clínicas para vocês. Você imagine nesse caso aqui, um paciente que tinha dor à palpação e à percussão. O paciente chegou no consultório com dor. O tratamento foi realizado há mais de um ano. A restauração estava provisória, estava em mau estado, estava uma restauração muito mal realizada. E a câmara pulpar, portanto, estava contaminada. Então, esta é a situação clínica 1. No segundo caso, nós já temos um caso diferente. O paciente está sem sinais e sintomas, não há problema nenhum em relação a isso. O tratamento também foi realizado há um ano. Restauração está provisória, em mau estado, quer dizer, esse paciente não fez a restauração logo após o tratamento endodôntico e a câmara pulpar, portanto, está contaminada. As duas situações. Nós temos então agora para a gente pensar duas situações diferentes. Na situação 1, o paciente tem dor à palpação, dor à percussão, há alguns problemas em relação ao tratamento endodôntico visíveis na radiografia. E no caso, na situação clínica 2, nós não temos nada. O paciente está muito bem, não tem sinal, sintoma. Tratamento endodôntico, a princípio, radiograficamente está muito bem realizado. Só que o que há em comum entre ambos? Os dois pacientes não restauraram os seus dentes após o tratamento endodôntico e o colega endodontista também não fez o selamento, a blindagem da câmara pulpar após o tratamento. Portanto, as duas câmaras pulpares estão contaminadas e não estão seladas. A pergunta que nós fazemos é: o que faremos na situação 1 e na situação 2? Na verdade, os dois casos necessitam de retratamento endodôntico. Hoje nós sabemos que quando há contato do meio bucal, dos fluidos orais com a câmara pulpar, vai haver uma contaminação. E nós não podemos nem fazer uma restauração, nem fazer um tratamento protético nesses casos. A indicação é retratamento, porque há uma contaminação dos sistemas de canais radiculares. Só coloquei essas situações clínicas aqui para a gente pensar como a endodontia hoje mudou, como a gente enxerga a endodontia hoje de uma outra maneira e que nós temos que pensar melhor agora, não só na obturação do terço cervical e médio apical do canal, mas também da região coronária. Isso também é necessário, nós temos que observar, nós temos que também termos muito cuidado com o selamento desta área, e vamos falar isso mais para frente. Outra coisa que a gente gostaria de falar é sobre o que mudou na observação da obturação ao longo do tempo. Na verdade, não só da obturação, o preparo fez com que a imagem da obturação mudasse. Esta é uma obturação típica dos anos 90 até mais ou menos meados dos anos 2000. Começo dos anos 2000, a gente fazia muito esse tipo de obturação. Eram obturações em preparos com grande conicidade, então a gente vê a imagem. Um grande desgaste era realizado em todos os terços do canal e havia realmente um desgaste desnecessário de substância dentinária. Outra coisa que a gente estava acostumado é que as obturações, o cimento não chegava perto do forame. A gente não tinha uma grande proximidade, porque os tratamentos não passavam, não ultrapassavam do forame, como a gente já falou nas outras aulas de preparo. E como são os preparos atualmente?
Hoje nós temos conicidades menores. Hoje nós somos muito mais conservadores em relação à dentina desgastada do canal radicular. Então os preparos têm menor conicidade, são menores, são mais conservadores, mais estreitos, e há também, hoje em dia, nossas obturações, a gente observa que são menos distantes do forame, ou até então estão extravasadas. Nós observamos o extravasamento em virtude das manobras de patência, de alargamento foraminal. Então essas imagens são comuns atualmente, e esse é o que nós julgamos um tratamento moderno. A obturação, a imagem da obturação reflete este preparo realizado de uma maneira mais moderna. Então esta é a imagem que nós temos atualmente. Esse é um trabalho clássico de 1962 do professor Ingold, que indica que 58% das falhas do tratamento endodôntico é devida à obturação incompleta ou inadequada. Como ele é um trabalho muito antigo, a gente precisa refletir um pouco sobre ele. Então, será que somente a obturação é a responsável pelo insucesso desse tratamento? Será que houve um bom isolamento nesse caso? Será que houve um bom preparo do canal radicular? Uma boa irrigação? Será que a obturação não é somente o final deste processo realizado incorretamente desde o começo? A obturação é apenas a imagem de um tratamento endodôntico. Isso é a imagem desta obturação. Não está bem executada, se a imagem não é uma boa imagem de obturação, se não há um bom aspecto radiográfico, é porque todo o processo não foi bem realizado. Então é muito difícil a gente colocar a culpa de um insucesso endodôntico apenas na obturação. Ela nada mais é do que o ápice de um tratamento realizado, e um tratamento bem realizado fatalmente terá uma boa obturação. Outra pergunta que a gente costuma fazer: será que uma obturação satisfatória significa um tratamento endodôntico satisfatório? Será que os dois são sinônimos? Eu vou apresentar um caso para vocês em que a gente observa um tratamento endodôntico deste molar satisfatório, um tratamento satisfatório, está bem obturado, a princípio parece um dente bem tratado, não é isso? E se eu disser para vocês que esse tratamento foi realizado sem isolamento absoluto? E se eu disser para você que este meio está todo contaminado porque o nosso colega não usou o isolamento absoluto? Será que você continua achando que esse dente está bem tratado? Ou apenas é uma imagem que reflete uma boa obturação, e nem isso nós podemos dizer? Então a imagem radiográfica ela nos sugere, mas se o tratamento não for bem realizado, ela é apenas a imagem de uma boa obturação. Nesse caso, a mesma coisa. Será que este pré-molar está bem tratado? Está bem obturado? Será que a imagem, que é em duas dimensões, como a gente já viu nas aulas de radiologia, será que é apenas uma imagem sobreposta? Será que esse dente, como a maioria dos pré-molares superiores, ele não é oval? E será que não há uma grande área sem tratamento, sem talvez irrigação, sem preparo, em que há uma quantidade grande de micro-organismos? E o que nós vemos aí é a imagem de uma gutapercha de formato cilíndrico dentro de um canal oval, e isso de maneira alguma se reflete num bom tratamento. Então nós temos que pensar nisso, que a imagem de um tratamento endodôntico nem sempre é a imagem de um tratamento bem realizado. Vocês observam aí a quantidade de espaços em dentes normalmente de formato ovalado que ficam numa obturação que pode parecer perfeita na radiografia. Já esse outro trabalho de 2008, um trabalho mais recente, ele indica para a gente os fatores de sucesso que influenciam o sucesso do tratamento endodôntico. E ele cita a ausência de lesões periapicais, pré-tratamento, obturações inadequadas, sem espaços vazios, limite de obturação até 2 milímetros do ápice e restauração coronária adequada. Então a gente observa aqui que nós temos os itens 2, 3 e 4 relacionados à qualidade de obturação. A obturação inadequada sem espaço vazio é meio que óbvio.
também é, o que nós vamos falar mais para frente, o limite de obturação até 2 milímetros do ápice. E uma outra coisa importante que nós temos que pensar, uma restauração adequada, uma restauração pós-tratamento endodôntico adequada, um bom selamento pós-tratamento. Isto é fundamental, vários trabalhos já nos indicam que isso é fundamental na determinação de uma alta taxa de sucesso do tratamento. Então, o que é a obturação? Então, vamos definir a obturação. Obturação é o preenchimento de toda a cavidade pulpar com materiais biocompatíveis, capazes de promover o vedamento apical, lateral e coronário dos canais radiculares. Então, veja bem, o vedamento que nós estamos falando dos canais radiculares é tanto o apical, como o terço médio, o terço cervical e a região coronária. Tudo isso faz parte da obturação dos canais radiculares. E quais são os objetivos, então, da obturação endodôntica? Primeiro, selar toda a extensão da cavidade endodôntica, fechar todos os espaços do sistema de canais radiculares. Também prevenir a microinfiltração coronária e percolação de fluidos apicais. Então a gente não pode permitir a entrada de fluidos pela região do ápice, os fluidos intersticiais, e nós não podemos permitir a entrada de fluidos do meio bucal. Favorecer o processo biológico de cicatrização dos tecidos periapicais. Lógico que uma boa obturação, refletindo uma descontaminação do sistema, vai ser propícia à reparação tecidual pós-tratamento. E por último, impedir a passagem dos micro-organismos remanescentes. Então a gente tem que tentar fazer com que não haja viabilidade para a manutenção dos micro-organismos resistentes. Aí nós vemos o maior objetivo do tratamento endodôntico, que é a formação do tecido duro na região apical, que vai selar o sistema de canais radiculares. Então esse é o maior objetivo, é o que nós buscamos em todo o tratamento endodôntico, e a obturação vai ser o meio para conseguirmos tal objetivo. Então, quais são os fatores que influenciam para que a gente possa fazer a obturação do sistema de canais radiculares? O primeiro deles é a ausência de sinais e sintomas. Nós não podemos ter sinais nem sintomas de dor à palpação, principalmente na região apical. O ideal é que a gente faça a medicação previamente. Claro, isso reflete o estado do tecido pulpar e perirradicular. Segundo o grau de complexidade do caso, e isso vai de colega para colega, vai de profissional para profissional. Em muitos casos, um profissional com maior experiência faz o preparo e já obtura todo na mesma sessão. Mas esse mesmo caso, para um colega com menor prática, em começo de carreira, pode ser que seja necessário a medicação para posterior obturação. Isso não é problema algum, é uma questão apenas de adestramento que cada colega vai ter, e o tempo de cada um de trabalho é algo muito pessoal, não deve ser um grande problema. O importante é fazermos um bom tratamento sem pular passos. E por último, a colaboração do paciente. Há pacientes que não deixam, pacientes mais novos principalmente, é muito difícil. Então, às vezes, o paciente fica muito irrequieto e a gente não consegue terminar o tratamento. Então, o ideal é que não obture naquela sessão e medique esse paciente para que ele volte numa outra sessão e, com mais tranquilidade, a gente consiga terminar o tratamento. Então, essa é uma discussão sobre o momento de obturar ou não, qual o problema de se fazer sessão múltipla, sessão única, né? E hoje nós sabemos que, do ponto de vista técnico, sim, você pode ter uma dificuldade, você pode ter uma dor pós-operatória, como já falamos, o paciente pode não nos deixar terminar o tratamento, mas do ponto de vista científico, nós não temos mais, segundo os trabalhos, grandes problemas. Nós não temos dor pós-operatória diferente entre tratamentos em sessão única e tratamentos em múltiplas sessões. Nós não temos também uma descontaminação menos efetiva pelo fato do tratamento ser uma sessão, em duas sessões. Normalmente, também em casos de reparação tecidual, nós não temos problemas, a não ser em casos com lesões maiores que necessite de a colocação de uma medicação intracanal, como a gente já falou na aula de medicação, aí já é um outro assunto.
qual é o limite da obturação? Onde a gente para essa obturação? Né? Isso também é um assunto que já foi muito controverso. Quando eu me formei, falava-se que nós poderíamos obturar junto com o preparo, como, né, isso também é um assunto que nós já tratamos no preparo, de 1,5, 2, né, 2,5, mas nós sabemos hoje que a obturação fique onde você terminou o preparo, de preferência. Então, hoje também as obturações não são mais tão conservadoras. Aquela obturação clássica no limite cemento, dentina, canal, naquele 1,5 mm, 2 mm, não é mais um limite de obturação. Nós podemos terminar a obturação, vai de cada escola, mas normalmente a 1 mm do ápice, algumas filosofias de ensino que colocam um limite em 0, né? Então isso é uma questão de diferentes filosofias, mas eu acredito que entre 0 e 1 está numa posição favorável, numa posição aceitável. Lembrem-se que o preparo, mesmo o preparo sendo realizado além do forame, nas manobras de alargamento, a obturação não, a obturação é sempre realizada no limite do canal radicular. Então nós vemos aí um trabalho de 1990 que faz um paralelo entre os índices de sucesso do tratamento endodôntico e o limite de obturação. E a gente observa que uma obturação realizada entre 0 e 2 milímetros, a taxa de sucesso foi de 94%. Já entre os realizados acima de 3 milímetros, a taxa de sucesso foi de 3%. E naqueles casos que o cone ficou além do forame apical, a taxa foi de 76%. Portanto, nos mostra estatisticamente que a obturação deve ficar ali naquele limite que nós já falamos, de 0 a 1 milímetro. Aqui nós vemos dois casos, para a gente discutir um pouco desse limite da obturação. No caso da esquerda, nós temos um caso de sobreobturação. Nós temos apenas a imagem de cimento endodôntico além da obturação, além da região do forame radicular, isso que nós chamamos de sobreobturação. Diferente do caso da direita, onde realmente houve um extravasamento total do cone de obturação. Então aí nós temos uma sobreextensão. A sobreobturação nós podemos chamar também de puff apical ou surplus, né? São nomes mais modernos. Agora nós vamos falar um pouco dos materiais obturadores, dos materiais disponíveis para obturação, explicar cada um deles, para que serve cada um deles, e uma explicação básica sobre a composição também de cada um. Primeiro vamos falar um pouco dos históricos. Em 1880 já se preenchia o canal radicular com ouro, amálgama, parafina, então a gente já fazia um tratamento utilizando-se preenchimento do canal. E esses materiais foram mudando, e a gutapercha foi introduzida em 1847. Também houve o uso de fio de ouro envolto em gutapercha. Depois começou a produção em escala pela SS White da gutapercha em 1887. Foi adicionado corante vermelho à gutapercha, que já deixou com aquele aspecto que nós conhecemos hoje. E em 1913 nós já tínhamos aí a técnica de condensação lateral proposta por Callahan. Então a gente vê aí que a obturação, como ela é ensinada hoje, ainda é ensinada em alguns cursos de graduação, ela é de mais de 100 anos. Quanto à classificação dos materiais, a gente pode classificar os materiais como sólidos, semissólidos, os cimentos e as pastas. Os materiais sólidos são os cones de prata. Nós vamos falar um pouquinho deles daqui a pouco. Os materiais semissólidos são os cones de gutapercha, ainda o material largamente utilizado, universalmente utilizado para a obturação. Depois, na classificação, nós temos os cimentos, que são os materiais que têm a presa, que tomam presa no interior do canal radicular, e depois as pastas, que não sofrem o processo de presa e são retiradas do canal radicular. Agora nós vamos falar um pouquinho das características básicas que
são necessárias para os materiais. Primeiro, ele não pode ser irritante aos tecidos periapicais. Claro, nós temos que favorecer o processo de reparação e não perpetuar um processo de inflamação aguda, cronificar esse processo de inflamação que o nosso tratamento já fez. Então, o cimento endodôntico não pode ser irritante aos tecidos periapicais. Outro, claro, ele tem que apresentar um efeito antimicrobiano. Ele tem que ajudar aí o nosso tratamento a eliminar bactérias que foram resistentes ao tratamento, que são remanescentes. Esse material também tem que ter a capacidade de promover o selamento coronário na região cervical. Ele tem que ser um material radiopaco, claro, para ele aparecer na radiografia, né, para a gente observar na radiografia. Ele tem também que ser um material de fácil manipulação, inserção e remoção do canal. Tem que ser um material que facilite para a gente o trabalho. Não pode promover alteração de cor na coroa. Tem também que ser estéril, como todos os materiais hoje são, ou passível de esterilização. Agora nós vamos falar dos cones, né? Então nós temos basicamente 3 tipos de cones para falar. O primeiro cone aí é o cone de prata, que é um cone que foi muito utilizado até meados dos anos 60, e nós ainda encontramos pacientes com obturação com cones de prata. Ele é um material rígido, é fácil colocar, só que isso que parece uma vantagem, na verdade, faz com que ele não seja capaz de preencher irregularidade. Ele não é um material que se amolda, e ele é um grande problema também, por isso que ele vai ter alta infiltração e vai ser muito difícil de removê-lo, e ele ainda é um material que sofre muita corrosão. É muito difícil remover um cone de prata. Outro material que nós temos, mas não no mercado nacional, é um material chamado Resilon. Ele é utilizado principalmente nos Estados Unidos, mas nós não temos aqui, e é um material de composição resinosa. Só para constar, não é um material muito comum. Agora nós vamos falar da gutapercha, que é um material largamente, universalmente utilizado na endodontia. Já foi tentado por ser substituído, mas até hoje ele continua sendo um material de utilização na esmagadora maioria dos consultórios de endodontia. E a gutapercha, como nós já falamos, o principal material, o material mais utilizado na obturação, obtida de uma árvore de látex a princípio, né? Hoje nós não temos mais esse material, praticamente, mas ele apenas numa marca de comercial que nós temos da Odals, que ainda utiliza a gutapercha, e a composição original básica dela era óxido de zinco, 60 a 75% da composição, 18 a 21 de gutapercha, radiopacificadores, resinas, corantes e ceras. Hoje a gutapercha foi substituída por um material sintético na grande maioria dos fabricantes. Então, quais são as vantagens da gutapercha? Primeiro, que ele é um material biocompatível, ele é um material inerte. Então, quais são as vantagens da gutapercha? Primeiro, que ele é um material biocompatível. Ele não sofre o processo de rejeição no nosso organismo. O nosso sistema de defesa não o vê como um corpo estranho. Então, ele é bioinerte e pode ser utilizado sem problemas para a obturação. Em segundo, ele é um material com bom preenchimento de irregularidades, porque ele é um material que se acomoda. Ele relativamente é mais maleável que o cone de prata, por exemplo. Ele também é um material radiopaco. Por ser radiopaco, ideal para utilização com raio-x, claro. Ele é um material com plasticidade. Nós podemos aquecê-lo e fazer com que ele se acomode nas paredes do canal. Também é um material, e isso é muito importante, com estabilidade dimensional. Você faz a acomodação da gutapercha e ele não vai sofrer contração. Também é um material com estabilidade cromática, então é importante que não vai causar nenhum problema de descoloração na coroa. Só que esse material também tem algumas desvantagens. E quais são as desvantagens desse material? Apesar de ele ter uma boa mobilidade, ou por causa disso, ele não é um material de muita resistência.
Ele também não é um material que tenha adesividade às paredes do canal radicular, aos túbulos dentinários. Então, por isso que nós temos que usar um cimento agregado. Também a possibilidade de deslocamentos durante a compressão, durante a obturação. Isso, infelizmente, às vezes acontece mesmo. Agora nós vamos mostrar aí os cones, a classificação básica. Então, os cones de gutta-percha se classificam entre principais ou mestres, em que a ponta varia entre 15 a 80, com um taper fixo em 0,2. Já os acessórios, a ponta é sempre igual, geralmente 0,13, 0,15, e o taper varia de 0,2 para 0,8. Essa é uma grande diferença entre os cones principais e os cones secundários. Endodontia moderna, os preparos modernos, os instrumentos de preparo modernos, como mudaram muito em relação à ponta e taper, os cones também mudaram. Hoje nós temos outro tipo de cone, outra classificação. Então nós temos, por exemplo, os cones principais com a variação de taper. O que acontece? Eles têm a ponta em 25, 30, 35, como os cones principais antigos. Só que eles têm a variação, o taper vai variar de 0,4, 0,5, 0,6, né? Isso é uma grande variação e, de acordo com o sistema de preparo, é a que você vai escolher o cone para a obturação. Ele tem que estar em conformidade, tanto a ponta quanto o taper. Um outro tipo de cone que é praticamente igual à classificação anterior, só que ele já é pareado com o sistema. Na verdade, é a mesma variação, ele varia em ponta, varia em taper, só que eles já vêm com a marca do sistema de preparo. Então, se você utilizar o sistema Wave One, você já tem os cones Wave One específicos para obturação de acordo com a lima que você usou. Se você usou amarela, o cone amarelo, você usou o vermelho e assim por diante. Isso vale também para outros sistemas de preparo, para o sistema ProTaper, para o sistema Reciproc e para outros sistemas que existem no mercado. Uma outra classificação que nós temos são os microtypeds ou infinite taper. O que são esses cones? Na verdade, são os cones acessórios, né, com pontas em mais ou menos 0,15, com a variação de taper. Qual é a utilização deles? Eles têm que ser previamente calibrados. Então, a gente corta a ponta com uma régua calibradora. Eles têm diferentes, que nós temos toda a linha da Odals de microtypeds. Então você corta a ponta do cone de gutta-percha com uma régua calibradora e você obtém aí a ponta, calibre da ponta que você quiser. Aí nós vemos uma régua calibradora e um vídeo da minha colega Fernanda, do Endolovers, a professora Fernanda, em que nós observamos como é realizado o corte da gutta-percha. Agora nós vamos falar dos cimentos endodônticos, né? Cimentos que evoluíram tanto nos últimos anos, tantas opções que nós temos. Então vamos falar um pouquinho primeiro das propriedades, né? Então os cimentos, nós precisamos dos cimentos 3 propriedades básicas. A primeira são as propriedades antimicrobianas. Nós precisamos que esse cimento nos ajude a eliminar os micro-organismos resistentes ao preparo e irrigação endodônticos. Nós também precisamos desse cimento propriedades físico-químicas. Nós precisamos que ele tenha boas propriedades de selamento, de adaptação ao sistema de canais radiculares, de escoamento e, por último, as propriedades biológicas. Nós precisamos que esse cimento favoreça o máximo a reparação, o processo de reparação após o tratamento endodôntico. O que ocorre é que nós não temos um cimento ideal. Todo cimento há vantagens e desvantagens. Alguns com mais vantagens do que outros com vantagens mais importantes, mas não há um cimento ainda ideal. Nós estamos cada vez mais evoluindo em direção a isto, mas talvez ainda não seja a nossa realidade. Vamos falar aí das propriedades desejáveis dos cimentos endodônticos, então. Ele tem que ser radiopaco, claro. Ele tem que ter boa adesividade, ele tem que se
unir a gutapercha e penetrar nos canalículos dentinários. Então, por meio da adesividade, ele vai se unir à gutapercha. Ele tem que ser um material de fácil remoção e inserção do canal, claro, quando a gente fizer retratamentos. Ele tem que ser um cimento com bom escoamento, porque o escoamento vai fazer com que ele penetre nos canalículos dentinários e nos dê uma boa adesão. Tem que ser um material com tempo de trabalho suficiente, não pode ser um material que tome presa ou que não perca o seu escoamento antes do processo todo de obturação. Tem que ser um material com estabilidade cromática também, né? Lógico, não pode promover manchamento da coroa. Ele tem que ser insolúvel aos fluidos teciduais, para não haver infiltração pós-tratamento. Tem que ser um material com estabilidade dimensional, não pode ser um material que sofra contração. Tem que ser um material com solubilidade aos solventes, também para o processo de desobturação em caso de retratamento. Tem que ser um material que, na medida do possível, estimule ao máximo e não atrapalhe o processo de reparação tecidual. Tem que ser um material, como nós falamos, que tenha uma propriedade antimicrobiana. Tem que ser um material que tenha biocompatibilidade e tem que ser um material que sofra reabsorção quando extravasado. Nós esperamos que, à medida que nós tivermos um extravasamento, isso é muito comum hoje, né, como a gente já falou, pelo extravasamento quase que proposital, né, nós esperamos, mas nós esperamos depois que esse excesso seja reabsorvido pelo nosso organismo. Com relação aos tipos de cimentos, os cimentos podem ser de obturação, são os utilizados no processo de obturação convencional, e hoje nós temos também os cimentos de reparo, que é o objeto de uma outra aula, não é o que nós vamos falar muito hoje. Nós vamos falar mais hoje dos cimentos de obturação. Entre os cimentos de obturação, nós temos aí vários tipos de cimento, nós vamos falar de cada um deles agora, e por último, até chegar nos cimentos à base de MTA, os cimentos biocerâmicos, que também são base para os cimentos de reparo. Então esses são os materiais de obturação que nós vamos falar. Nós temos os cimentos de óxido de zinco-genol, cimentos de hidróxido de cálcio, cimentos resinosos, cimentos à base de MTA, cimentos biocerâmicos, e só para citar também, não são mais utilizados, ou são muito poucos utilizados no nosso país, os cimentos de silicone e os cimentos de ionômero de vidro. Então vamos ao primeiro cimento, que é o cimento de óxido de zinco eugenol. O cimento de óxido de zinco eugenol é o cimento já mais comum. Ele é utilizado desde os primórdios do tratamento endodôntico. Ele é muito utilizado ainda. Ele é um cimento de um custo mais baixo e é um cimento mais acessível. Então acredito que seja o cimento mais utilizado ainda no Brasil. Ele é formado por óxido de zinco eugenol e também a adição de outros componentes, como a colofônia, o tetraborato de sódio e o subcarbonato de bismuto. Essa é uma composição básica. Composição essa que vai mudando de acordo com o fabricante. Cada tipo de cimento de óxido de zinco eugenol possui algumas características diferentes. Esses cimentos são sempre em pó e líquido. Ele é o que tem o maior número de marcas comerciais, como a gente já falou, é o que tem o menor custo. E como vantagens, nós temos no cimento de óxido de zinco eugenol a estabilidade dimensional. Ele é um cimento com boa adesividade, baixa solubilidade e radiopacidade. Então essas são as vantagens desse cimento. Em compensação, ele é um cimento muito irritante aos tecidos, por causa do eugenol, do eugenolato. Então essa é uma substância que realmente é irritante e não favorece o processo de reparação. Além disso, essa irritação é ligada a uma possível dor pós-operatória maior. Também é um cimento com baixo escoamento, significa que nós não conseguimos fazer uma boa penetração desse cimento nos canalículos dentinários. Então aí alguns cimentos que nós temos no mercado, né? São as marcas mais comuns. Intrafil, da SS White. O fio canal, também muito utilizado no Brasil. O Endofil da Dentsply. Outra marca alternativa de fio canal. O Henriquet, que é um cimento que já foi muito utilizado. Eu particularmente comecei a trabalhar com esse cimento
e ele é um cimento feito na base do pó. Ele é um cimento com eugenol e na base do óxido de zinco ele leva prata, cristais de prata. Por isso que ele deve ser manipulado com uma placa de vidro despolida para fazer a quebra desses cristais de prata. O problema maior desse cimento é que ele causa manchamento. E também eu já tive casos e já acompanhei casos de tatuagem de cimento, né? Parecido com a tatuagem de amálgama, aquele manchamento escuro, difícil de sair na gengiva, no caso que haja um extravasamento de cimento. Esse é um cimento também que foi muito utilizado na década de 90, até hoje tem utilização, que é o endometazole. Ele tem um componente anti-inflamatório na sua composição. Agora nós vamos falar dos cimentos de hidróxido de cálcio. Quais são as vantagens? Bom, o cimento de hidróxido de cálcio, por ter hidróxido de cálcio, obviamente ele é um cimento biocompatível. E uma grande vantagem dele é essa: favorecer o processo de reparação tecidual. Ele tem as propriedades biocompatíveis do hidróxido de cálcio. Ele tem um bom selamento biológico também por causa disso, e é um material de boa estabilidade dimensional, ele não sofre contração. Só que ele tem uma desvantagem. Por causa da composição com hidróxido de cálcio, ele tem uma maior solubilidade, ele é mais solúvel, e ele também é um cimento com menor radiopacidade. Marcas comerciais que nós temos no Brasil, nós temos o Silapex, que é da Cybron Endo. Nós temos o Sealer 26, que nós vamos falar de novo dele depois, que ele é um cimento à base de hidróxido de cálcio, mas também um cimento resinoso. Vamos agora então aos cimentos resinosos, que até o advento dos cimentos biocerâmicos eram os cimentos mais utilizados, e até hoje eles têm uma grande aceitação, uma grande utilização nos consultórios. Quais são as vantagens desse cimento, então? Ele é um cimento de boa adesividade, característica também a baixa solubilidade dos cimentos resinosos. Eles também, por serem resinosos, têm uma estabilidade dimensional, têm uma boa radiopacidade, mas, em compensação, o fato de ser resinoso, a característica desse material é que ele tem uma certa citotoxicidade. Então ele não favorece, ele não é bom para o processo de reparação tecidual pós-tratamento. Ele é um pouco irritante, ele tem uma certa citotoxicidade. Cimentos que nós temos no mercado, o AH+, durante um bom tempo ele foi o único cimento encontrado no mercado resinoso. Nós temos também o AH26, também da Dentsply. O Sealer 26, que nós voltamos a ele, como nós já falamos, ele é um cimento resinoso, está aqui de novo, mas lembrando, ele tem a adição de hidróxido de cálcio. Nós temos aí da MK Life o Sealer Plus, que é um cimento que surgiu algum tempo depois do AH+, e também muito utilizado no Brasil. Vamos falar de um outro cimento que é a base de MTA, na verdade é um cimento só, tem apenas uma marca comercial, é um cimento resinoso, que foi realizada a adição de MTA nesta composição, e o que parece é que ele não teve o efeito reparador do MTA observado, pela pouca quantidade de MTA que foi colocado no cimento resinoso. A vantagem desse cimento é que ele tem uma boa adesividade, ele tem uma baixa solubilidade, uma boa estabilidade dimensional, uma boa radiopacidade. Porém, ele é citotóxico como os cimentos resinosos. Ele não tem aquela capacidade de auxiliar, de promover a reparação que tem o MTA original, porque a quantidade é muito baixa. Esse é o cimento MTA Filapex. Ele tem apenas na composição 13% de MTA. E agora nós vamos aos cimentos que são os mais utilizados atualmente nos consultórios dos endodontistas. São cimentos biocerâmicos. Esses cimentos foram introduzidos há pouco tempo no nosso mercado, relativamente pouco tempo, e eles são um cimento que tem realmente na composição uma grande quantidade do MTA, né? Por isso o nome biocerâmico, que o MTA, como nós sabemos, silicato de cálcio, fosfato de cálcio, hidróxido de cálcio. Eles também possuem outros nomes, como cimento à base de silicato de cálcio, cimento hidráulico de silicato de cálcio. Quais são as vantagens desse cimento?
Ele é um cimento que tem uma boa capacidade de selamento, semelhante ao MTA. E essa é uma grande vantagem desse material. Ele tem uma boa estabilidade dimensional, ele permite a formação de hidroxiapatita durante a presa, ele tem uma boa atividade antimicrobiana, tem boas propriedades físicas e tem um comportamento biológico semelhante ao MTA. Então, nos cimentos biocerâmicos, nós realmente podemos ter aquelas boas propriedades físico-químicas e biológicas do MTA original. Então, agora nós vamos começar a falar dos cimentos obturadores. Esses têm a consistência semelhantes a todos os outros cimentos endodônticos, que têm a viscosidade própria para obturação, que são aí os cimentos mais modernos utilizados no mercado. Esse primeiro é o cimento biocerâmico da MK Life. Esse é o cimento biocerâmico BioCeCiler da Angelus, também vem pronto. Outro cimento biocerâmico é o BioRoot da Septodont. Esse é o BC-Sealer da Endosequence, também um material para obturação que já vem pronto. E agora, só como ilustração, nós vamos mostrar aqui um cimento de ionômero de vidro. Eles surgiram nos anos 80 e não tiveram muita repercussão no mercado. E os cimentos à base de silicone, que não são encontrados no mercado nacional, são utilizados no exterior, mas a gente ouve pouco falar, eles têm pouca utilização.